Meus irmãos, mais uma vez, bem-vindos ao nosso querido canal, @aprendendo uns com os outros, aprendendo sempre. Vamos então para a nossa oração que o Chico tão carinhosamente nos deixou e que nos ajuda tanto na nossa evolução, né? Quem não precisa de prece, não é, meus irmãos? Nós, primeiramente. Então, a nossa prece por visão. Senhor, ensina-me a ver as minhas próprias faltas, auxiliando-me a corrigi-las, para que eu faça o melhor de mim, segundo os teus desígnios. Entretanto, Senhor, apaga-me a vocação de descobrir as faltas alheias, a fim de que a tua paz me fortaleça o coração. E que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Meus irmãos, nós vamos continuar com a lição do nosso Adeilson ainda hoje. Nós passamos, né, na primeira fase, sentimentos e comportamentos que asfixiam a alma. E eu passei também alguns dos sentimentos e comportamentos que resgatam a alma. Então, agora eu vou passar mais uns dois de Resgatando a Alma, e aí nós vamos para outros mestres, tá bom? Que eu achei muito interessante a gente passar mais essas duas lições, né? Para nos fortalecer, né? Que resgatam a nossa alma. Então vamos, a olhos de ver. Quem eu sou, você só vai perceber quando eu olhar nos meus olhos, ou melhor, além deles. Essa frase é da Clarice Lispector. Agora vamos à lição. Certamente você já ouviu a seguinte colocação: quem seca a lágrima alheia não tem tempo de chorar a sua. É de um autor desconhecido. Eis aí um grande desafio para esses tempos de profundo egoísmo, perceber a dor do outro. Melhor ainda, perceber o outro. Nossa visão é bem seletiva e temos o mau hábito de manter nossa atenção voltada apenas para as coisas que são do nosso agrado. E é interessante como isso se processa, porque a grande realidade nos mostra que algumas pessoas estão bem ao nosso lado, pedindo socorro e não percebemos. Quanta gente vê, mas não enxerga. Quantos ouvem, mas não escutam o que muitos gritam. Vive-se sob um estado de hipnose egoística em que perceber o outro é processo de despertamento para poucos. É a vida instantânea, imediatista, vida miojo, ou a vida das relações líquidas de que tanto fala o sociólogo Zygmunt Bauman. Vivemos o tempo das incertezas e da solidão. Pode estar cercado por uma multidão de pessoas solitárias que não conseguem se perceber umas às outras. Parece que a maioria vive uma redoma de vidro para viver melhor, mas ninguém se dá conta que a vida só pode ser plena ao atritar dos relacionamentos. Perceber o outro é o atalho para o conhecimento de si mesmo, pois nos refletimos nele, nos ouvimos no eco que nossas palavras e ações promovem ao semelhante. As pessoas se descartam umas às outras, pois relacionar-se pede a prática das concessões. Contudo, são poucos os que estão dispostos a conceder. Na busca incessante pela felicidade, vive-se a incerteza de que ela de fato existe. Muitos creem que ser feliz é ter a posse de bens materiais. Outros imaginam que a felicidade seja um destino, um ponto de chegada. E à medida que a vida vai passando, a única certeza é que a vida é a lógica das incertezas. Zygmunt Bauman nos faz pensar de forma muito lúcida a esse respeito. A incerteza é o habitat natural da vida humana. Ainda que a esperança de escapar da incerteza seja o motor de atividades humanas. Escapar da incerteza é um ingrediente fundamental presumido,
de todas e quaisquer imagens compostas de felicidade genuína, adequada e total, sempre parece residir em algum lugar à frente, tal como o horizonte que recua quando se tenta chegar mais perto dele. De fato, a incerteza é o habitat natural da vida humana, mas o amor é algo que nos conforta na travessia da vida. Por isso, é fundamental perceber a presença do outro em nossa existência, mas essa percepção, para ser genuína, necessita estar destituída de interesses. Quando nosso olhar é direcionado por algo que particularmente nos desperte algum interesse, ele já nasce poluído. O olhar inclusivo, que se interessa honestamente pelo que se passa com o outro, é diferente e carrega em si a alegria de perceber a existência de outras vidas importantes para nós. Toda ação individual repercute na coletividade. Em tempos de incerteza, a melhor certeza que se pode ter é amar as pessoas, sem que para isso o sentido de amar torne-se uma ação messiânica e coletiva. A razão de amar passa pela percepção daqueles que estão bem próximos de nós, possivelmente dentro da nossa casa. Não raras vezes notamos os outros nas atividades cotidianas, mas não enxergamos os que partilham conosco a ambiência familiar. É preciso ver e enxergar com o coração, dilatar a nossa visão para além do que os olhos conseguem vislumbrar, como diz Clarice Lispector. O olhar comum não tem a capacidade de perceber a alma como ela é. As coisas materiais têm um poder de atração muito grande sobre os olhares humanos, e essa situação promove certa miopia na capacidade de ver o semelhante e se relacionar. Então, é preciso que a dor e a lágrima visitem o coração das pessoas, agindo como despertador para que o sentimento de percepção quanto ao que é mais importante se desenvolva. A história a seguir ilustra muito bem essa realidade. Foi há alguns anos. A ex-governadora do estado do Texas assistiu a mãe doente até o seu estágio terminal. Acompanhando-a dia a dia, observando como a doença ia minando as forças físicas e preparando aquele corpo para a morte, Ann Richards viu a drástica mudança que sua mãe sofreu. Sua mãe era uma mulher que passou a vida inteira obcecada por cristais lapidados, baixelas de prata, toalhas de renda, porcelanas e joias, e colecionava com extremo cuidado. À medida que a doença foi destruindo seu vigor físico, e falando-lhe que a morte se aproximava, tudo aquilo deixou de ser importante. Para ela, só importavam agora as visitas à família e os amigos. A mudança foi radical. Depois da morte da mãe, Ann Richards resolveu se livrar de todas as antiguidades da mãe, que mais de uma vez tinha feito com que ela desse mais importância aos objetos do que às pessoas. Montou um bazar na garagem. Ela mesma comentou que tinha uma quantidade enorme de antiguidades que podia competir com Jaqueline Onassis. Num só dia, tudo foi embora, vendido, e a ex-governadora concluiu: aprendi que, para dar valor ao presente, preciso me livrar daquilo que me detém. Hoje, não hesito diante de nada. Nada é mais importante na vida do que as pessoas. As coisas têm o valor que lhe damos, e o valor muda com o tempo e as convenções sociais. Em tempos antigos, o sal era tão precioso que se pagavam trabalhadores com ele, de onde inclusive surgiu a palavra salário. Depois, os homens foram convencionando no transcorrer do tempo a considerar esse ou aquele metal mais precioso, de um modo geral, aquele mais raro
naquele momento. Hoje, a preocupação é ter carro do ano, tapetes importados, roupas de grife. E existem pessoas que fazem coleções de objetos, livros, selos, perfumes. O importante é amontoar, ter bastante, para mostrar com orgulho como se fosse troféu conseguido à custa de grandes esforços. No entanto, quando uma enfermidade chega, quando a solidão machuca, nenhum objeto, por mais precioso, por mais que o prezemos, conseguirá espantar a doença, diminuir a solidão. São as pessoas com seu carinho, sua ternura, seus gestos simples, amizade, ternura, afeição, que nos conferem forças para aguentar a dor e espantar a solidão. São as pessoas que nos dão calor com seu aperto de mão, seu abraço, sua presença, seu olhar, seu sorriso. São as pessoas que fazem a grande diferença em nossas vidas. Podemos ter tantas coisas na vida do outro, paz, abrigo, carinho e atenção. Apenas ouvir e nada falar, simplesmente acolher e também apoiar. Não podemos ser tudo, mas podemos certamente ser o sirineu silencioso nos momentos mais difíceis. Ser para os outros, perceber a presença das pessoas em nosso caminho, traz a única certeza da vida, a de que amar sempre vale a pena. E as palavras de Jesus, né, meus irmãos? Amar uns aos outros como eu vos amei. Então, essa lição maravilhosa que nos conduz à reflexão, né? A tomar atitudes, né? A sermos o que Jesus quer que sejamos felizes. Então, vamos encerrar, né? Essa lição maravilhosa e estaremos amanhã, com certeza, com mais uma lição que falará ao nosso coração, não é mesmo? As lições que resgatam a nossa alma. Fiquem na paz e assim é.